Continuidade ao capítulo 3. A gente vai falar hoje de rubrica. Bom, vou dar alguns conhecimentos aqui, alguns pontos importantes antes da gente começar na matéria. E o ponto importante aqui é o exemplo 1 nas páginas e o exemplo 2 nas cópias. Então, eu tenho aqui um DA no exemplo 1, que é um DA, aqui também é um DA, no exemplo 2. Tenho página 1, página 2 e página 3. Na última página do documento vai ter a assinatura. Na última página do documento vai ter a assinatura. E nas páginas anteriores, acima da primeira linha do texto, vai constar a rubrica da autoridade que está assinando aqui. Ok? Então, senhores, eu tenho, olha, timbre, aqui, grupo indicador, o da vara, né? Doal, via, assunto, referência, anexo. Do outro lado eu tenho a data e aqui eu começo o texto. Comecei o texto, acima da sua primeira linha eu vou ter a rúbrica ou a rubrica da autoridade que está assinando o documento. Na página 2, a mesma coisa, eu tenho o texto e aqui em cima eu tenho o cabeçalho, né, continuação do ofício, número tal. E acima da primeira linha do texto eu tenho a rubrica da autoridade que vai assinar a terceira página. E na terceira página não há necessidade, senhores, de ter a rubrica. Por que não vai ter necessidade de ter a rubrica da autoridade? Porque já vai ter assinatura, e tendo assinatura é desnecessário rubricar esta página, tá? Então essa aqui é a primeira possibilidade da rubrica. A segunda possibilidade a rubrica poderá também ser colocada nas cópias, no lugar destinado à assinatura. Então, eu tenho um documento, né? Esse aqui é o original. E essa aqui é a cópia. Tá, aqui eu já tinha escrito aqui. Nesse original, eu vou assinar. Ou melhor, a autoridade vai assinar. E nas cópias, aquela que tem o carimbo, né? Arial Black 14. Vamos lembrar disso lá no início do capítulo 3. Eu vou apenas rubricar. A autoridade vai apenas rubricar. Ela não tem necessidade de assinar o documento, que aqui em cima tem a cópia. Vai rubricar. Tudo bem? Agora, lembrando que o cópia, senhores, não são os destinatários. Por quê? Os destinatários receberão originais e todos os originais devem ser assinados. Cuidado com isso, por favor. Então vamos ver o que a literatura, o que a SGM nos traz de informação nos textos. Os princípios são esses que eu expliquei. Vamos buscar no texto o que tem de decoreba para a gente. A rubrica da autoridade responsável pela assinatura será usada nos casos a seguir. Nas páginas, desculpa, saiu a página aqui. Nas páginas, quando possuir mais de uma página, a autoridade rubricará todas as páginas que antecedem aquela onde colocará a assinatura, ou seja, no nosso exemplo aqui ele tinha página 1, 2 e 3, ele só vai assinar a terceira. Na segunda e na primeira vai rubricar. Acima da primeira linha do texto. Então, senhores, eu preciso que vocês gravem isso. Porque, na prática, muita gente faz errado. Então, decorem isso. Acima da primeira linha do texto. Bem aqui, ó, onde eu marquei para vocês. Não sendo necessário escriturar data, nome, posto ou cargo. Então, já vi muita gente fazer isso aqui, ó. Assinar, aí botar aqui CMG, data, tal. Não faz, tá errado. É só rubricar, ok? Nas cópias. A rubrica poderá também ser colocada nas cópias, no lugar destinado à assinatura. Então, é justamente documento, esse aqui é o original, e aqui embaixo eu tenho a cópia. Então, poderá ser
colocado no lugar destinado à assinatura uma rubrica da autoridade. Cópias autenticadas, né? A juntada de documento, quando decorrente de disposição legal, poderá ser feita por cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original. A autenticação poderá ser feita mediante cotejo. O que é cotejo? Tem um documento aqui, eu tenho outro documento aqui. Esse aqui é o original. Esse aqui é a cópia autenticada. O que é o cotejo? É você olhar. Botei o óculos aí para vocês entenderem. Sei que o óculos ficou feio, mas é por aí. A juntada de documento, quando decorrente de disposição legal, poderá ser feita por cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original. A autenticação poderá ser feita mediante cotejo da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o documento deva ser apresentado. Então, cópia autenticada, a autenticação. A autenticação será feita pelo próprio servidor. Esse próprio servidor aqui, eu vou botar aqui que ele é o destinatário. Tá ok? Não, se eu botar destinatário vai ficar errado, senhores. Exclui. Próprio servidor a quem o documento deva ser apresentado. Isso. Fica melhor assim, porque pode gerar controvérsias. Será permitido o uso de cópias autenticadas, visando desobrigar as autoridades de assinar ou rubricar todas as cópias dos documentos que expedem. Será permitido o uso de cópias autenticadas, visando desobrigar as autoridades de assinar ou rubricar todas as cópias dos documentos que expedem. Então, senhores, a gente tem uma autoridade que vai expedir muitos documentos. Então, será permitido, nesse caso, o uso de cópias autenticadas. Elas vão ter o mesmo valor, certo? Entende-se por cópia autenticada aquela que não foi assinada ou rubricada, ou seja, a cópia autenticada não terá assinatura ou rubrica do expedidor. Entende-se por cópia autenticada aquela que não foi assinada ou rubricada pela autoridade expedidora, porém foi legitimada por pessoa autorizada a fazê-lo. Certo? Então, na cópia autenticada não terá assinatura ou rubrica do expedidor. Então, isso aqui é uma falha minha, o slide está dobrado. Vamos ao próximo. Regras gerais. Serão obedecidas as seguintes regras gerais. Poderão usar as cópias autenticadas. Duas situações. Almirantes e os titulares de OM que comprovadamente expedem elevada quantidade de documentos. Cunha, quais seriam essas elevadas quantidades de documentos? Precisamos, senhores, do bom senso. E o que seria esse bom senso? Exemplo, fevereiro, determinado OM tem 1000 documentos expedidos. Então, essa OM, pelo meu bom senso, poderia usar as cópias autenticadas. Estou em outubro, determinado OM tem 80 documentos. Essa OM não pode usar. Ok? Então, isso é regra? Não, não é regra. É como eu imagino que seja o bom senso. Porque a norma ela não é clara quanto a isso. O que seria quantidade elevada de documentos? Bom, ninguém sabe, a norma não é específica em relação a isso. Bravo. As cópias autenticadas conterão, opcionalmente, no local destinado à assinatura, um carimbo, chancela produzindo a assinatura da autoridade.
As cópias autenticadas conterão opcionalmente, então vamos lá, as cópias autenticadas conterão opcionalmente, no local destinado à assinatura, um carimbo, chancela reproduzindo a assinatura da autoridade. Então, gravem isso. As cópias autenticadas conterão opcionalmente, no local destinado à assinatura, um carimbo, chancela reproduzindo a assinatura da autoridade. Para quem não conhece, chancela realmente é um carimbo, né, normal. É um carimbo normal. E aqui ele vai reproduzir a assinatura da autoridade em forma de carimbo. Tá? Então é opcional isso, não é obrigatório. Toda cópia autenticada será legitimada por pessoa autorizada que, abaixo da assinatura, em seguida a expressão autenticado por, gravem isso também, aporá sua rubrica sobre o nome, posto, categoria funcional e função, digitados ou sob a forma de carimbo, conforme os exemplos a seguir. Toda cópia autenticada será legitimada por pessoa autorizada que, abaixo da assinatura, em seguida a expressão autenticado por, aporá sua rubrica sobre o nome, posto, categoria funcional. Bom, senhores, é bom lembrar que categoria funcional é para servidor civil e função, digitados ou sob a forma de carimbo, conforme os exemplos a seguir. Serão obedecidas as seguintes regras gerais, né? Continuando, Charlie. Autenticado por, está aqui o nome, o posto e a função. E o exemplo 2, está aqui ó, o nome, agente administrativo é a categoria funcional, encarregado da secretaria. Aqui é um servidor civil e aqui é militar. Tudo bem? Ah, como é que você sabe que é servidor civil? Porque aqui vem a categoria funcional dele. E aqui em cima vem o posto. As demais páginas, se existirem, serão rubricadas pelo responsável pela autenticação. Então, senhores, atentem para isso. Rubricadas pelo responsável pela autenticação. Bom, se a gente se guiar por esses caras aqui, se tiver mais de uma página, os documentos, quem vai rubricar? O agente administrativo ou o comandante, o capitão de corveta. Responsável pela autenticação, na mesma posição em que no original, ou seriam pela autoridade que assina o documento. Lembrando lá, acima da primeira linha do texto, tá? Aquelas mesmas histórias. Eco. A cópia endereçada ao M cujo titular seja mais moderno poderá, a critério da autoridade expedidora, ser autenticada por pessoa autorizada a fazê-lo, devendo ser cumprido procedimento já fixado anteriormente. A gente já viu os documentos, né? Principalmente os documentos digitais, que eles podem ser autenticados digitalmente. Na via física, ele é assinado pela autoridade, mas a autoridade ele não assina eletronicamente, então eles são autenticados digitalmente. Normalmente, o almirante ele deixa seu assistente autenticar os documentos dele. Então, quando a gente se depara com um documento digital no computador, a gente vai olhar um documento sem assinatura, mas assim que a gente clica nele, já abre um pop-up e esse pop-up ele já vem dizendo ali que foi autenticado pelo assistente do almirante, tal. Tá? Então, é mais ou menos assim, senhores. Foxtrot, cópia reprográfica do documento efetivamente assinado poderá ser autenticada como cópia fiel do original. Então, atentem. Tirei uma Xerox. Xerox é o nome da marca, né? Mas o certo é falar cópia reprográfica, mas a gente usa Xerox. O documento efetivamente assinado poderá ser autenticado como cópia fiel do documento original. Neste caso, todas as páginas serão rubricadas por pessoa autorizada, sobrenome, posto e função, digitados ou sob a forma de carimbo. Então tá aqui, ó, senhores. Cópia fiel do original, nome da autoridade, o posto e a função. Encarregado da divisão de expedientes. Bom, imagina o capitão de corveta encarregado da divisão de expedientes.
Golf não necessitarão de autenticação. Bom, reparem, senhores, olha, instrução normativa, instrução permanente, norma permanente, portaria circular, ordem do dia e ordem de serviço. Notem que normalmente esses documentos aqui eles têm distribuição, tá? Cópias não, eles vão ter distribuição. E na distribuição, senhores, todos os itens constantes na distribuição lista 732 Digon DPHDM e arquivo. Todo mundo que está aqui, senhores, vai receber uma original. Todo mundo que está aqui vai receber a original. E esses documentos aqui, ó, instrução normativa, instrução permanente, norma permanente, portaria, circular, todos eles têm distribuição, eles não têm cópia. Então, conforme a linha Bravo, no inciso 3.25.2, e as cópias dos DA que se enquadram no inciso 3.18.2. Então, não necessitarão de autenticação. Tudo bem? Hotel. O DA só poderá ser autenticado após a assinatura do documento original pela autoridade expedidora. Bom, isso é lógico também, né? Como é que você vai assinar algo que ainda não existe? A gente viu lá atrás que o documento ele só existe após a assinatura da autoridade expedidora. Então, o documento só pode ser autenticado após a assinatura da autoridade expedidora. É bem meio lógico, né? Sim, mas numa questão de prova isso pode complicar. A autenticação confere, bom, isso aí eu queria que vocês gravassem também, a autenticidade e legitimidade de autoria a um DA, assegurando que a cópia do documento transmitida corresponde exatamente ao DA originalmente assinado, que será arquivado no SECOM da OM de origem. Então, notem, senhores, que o DA originalmente assinado ficará no SECOM da OM de origem, ok? Então, DA só poderá ser autenticado após a assinatura do documento original. Ou seja, quando eu for começar a correr canal com o documento, eu já tenho que botar aqui. Vamos botar aqui o nome da autoridade, posto, cargo. Aí, nome de novo, posto, cargo. E embaixo vem aquele quadradinho. Autenticado digitalmente, certo? É justamente isso. E se a assinatura vier aqui em cima, ou melhor, esse documento que vai conter a assinatura da autoridade expedidora, que eu assinei, né? Vai ficar arquivado no SECOM. Tudo bem? SECOM de origem. Quem é o SECOM de origem? É o SECOM da OM expedidora. Uso vedado de cópias autenticadas. Bom, isso aqui também é importante. E como vocês podem perceber, 1, 2, 3, uma questão praticamente pronta de prova, né? As cópias dos DA a seguir deverão ser assinadas e rubricadas de próprio punho pela autoridade expedidora. Quais são elas? Compõem processos judiciais que divulguem concessão de benefícios passíveis de serem utilizados em processo de prestação de contas. Então vamos aqui gravar assim, ó, processos judiciais. Primeiro a gente grava as palavras-chave, depois a gente grava o restante. Processo de prestação de contas. Que não tratem de assuntos de rotina, encaminhados em e-mail físico ao Charlie Mike, ao SEMA, aos demais almirantes de esquadra ou autoridade superior na cadeia de comando. Então, vedado o uso de cópia autenticada, é vedado o uso de cópia autenticada, que não trata de assunto de rotina, ideais que não trata de assunto de rotina, encaminhados em e-mail físico ao Charlie Mike, SEMA,
aos demais almirantes da esquadra ou autoridade superior na cadeia de comando. Agora anotem o seguinte, que se o assunto for de rotina, pode. É isso que ele vai fazer na prova, senhores. É permitido o uso de cópia autenticada de assuntos de rotina encaminhado ao Charlie Mike, você vai se tremer todo. Você não. Os nossos concorrentes vão se tremer todo achando que não pode, mas pode, tá? Até o Charlie Mike, SEMA, se for tratar de assunto de rotina, pode utilizar as cópias autenticadas. O que não pode é se não for de rotina. Se não for de rotina, é vedado. Prestem atenção nisso. Tá certo? Então vamos lá. Vedado, processos judiciais e prestação de contas. Aí vamos lá. Charlie Mike, SEMA, almirante de esquadra ou autoridade superior na cadeia de comando, se não for assunto de rotina. Ponto. É tranquilo de gravar. Processos judiciais, processo de prestação de contas, Charlie Mike, SEMA, almirante de esquadra, autoridade superior na cadeia de comando. Tranquilo, são poucos. Agora, senhores, prestem atenção. Isso aqui é uma questão pronta de prova. Pronta de prova. Gravem isso, tá? Por favor. Não vamos perder pontos de bobeira. Reconhecimento de firma. O que é reconhecimento de firma? Reconhecimento de firma é quando um militar, né, vai requerer alguma coisa, e antigamente tinha essa possibilidade, né, da Marinha cogitar ou solicitar que o documento tivesse a firma reconhecida no cartório paisano. Então, olha o que o 319 nos diz. Fica dispensado o reconhecimento de firma dos documentos expedidos no país e destinados a fazer provas junto a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal. Então, senhores, prestem atenção, tem um exceto. Cuidado com o exceto e cuidado com a exclusividade que ele falou aqui. Olha, vamos esmiuçar. Fica dispensado o reconhecimento de firma dos documentos expedidos no país. Bom, então fica dispensado para quem? Documentos expedidos no país, destinados a fazer provas junto a órgãos de entidades do Poder Executivo Federal. Imagine você se ele fala Poder Legislativo Federal. Cuidado, tá? Que poderia. Exceto, aí sim, olha, bota o exceto do exceto. Se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal. Então, qual a regra geral? Que se você vai provar algo dentro do Poder Executivo Federal, fica dispensado. Mas ele pode exigir de você se ele tiver dúvida quanto à autenticidade e à previsão legal. Tudo bem? Então, cuidado com as interpretações, cuidado com a formação dos conceitos na nossa cabeça, porque isso pode confundir na hora da prova. Então, senhores, mais um vídeo aí, 23 minutos. Fiquem com Deus. O vídeo foi um pouco mais corrido, mas já são, aqui no meu relógio, 1h da manhã. Espero que tenha ficado legal aí. Qualquer coisa, aceito críticas para melhorar e crescer o nosso curso. Fiquem com Deus, um grande abraço.